Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o nosso terceiro bimestre, né? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de cinemática. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vetores. Pois é, a gente estudou os movimentos horizontais, movimentos verticais. Agora é hora da gente começar a falar um pouquinho sobre vetor. E aí, para isso, primeiro vamos entender aqui o que é uma grandeza vetorial, beleza? Então, ó, só para a gente definir bem, para a gente conseguir discernir, a gente tem grandezas escalares, certo? Que são grandezas que elas se definem por um valor numérico e uma unidade de medida. Então, por exemplo, se eu subo numa balança, eu quero ver lá qual é a minha massa, eu vejo, não, minha massa é 85 quilogramas. Isso é uma grandeza escalar, ela é bem definida pelo número, pela unidade de medida, 85 quilogramas, acabou, certo? Porém, também existem as grandezas vetoriais, que além de valor numérico e unidade de medida, para serem bem definidas, para a gente poder fazer previsões, a gente também precisa de uma direção e um sentido. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, pessoal, vou me deslocar aqui 10 metros. Você consegue prever onde eu vou estar? Não, porque eu não falei que se eu vou 10 metros para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Ou se eu vou sair voando 10 metros para cima. Eu preciso de indicar para onde eu vou fazer esse deslocamento, qual a direção desse deslocamento, qual o sentido desse deslocamento. Por isso a gente disse que o deslocamento ele é uma grandeza vetorial, certo? Minha temperatura, vou aferir a temperatura aqui, estou com 40 graus Celsius de temperatura, estou com muita febre. 40 graus Celsius, ponto. Um valor numérico, uma unidade de medida. Fizemos previsões, conseguimos calcular, conseguimos mensurar as coisas. Agora, se eu falo, sei lá, de uma velocidade, faz diferença. Se a minha velocidade é para frente, é para a esquerda, é para a direita, eu tenho que saber qual é a direção e qual é o sentido para conseguir prever o que vai acontecer comigo aplicada essa velocidade, certo? Então, essa é a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Sabendo que é uma grandeza vetorial, vamos entender agora o que é o tal do vetor, certo? O vetor, ele é esse ente matemático que a gente utiliza para poder calcular essa cinemática vetorial, nessas grandezas vetoriais. E ele é sempre representado, deixa eu botar aqui o marcador, ele é sempre representado por uma setinha, ok? Essa setinha aqui, vermelho, é o meu vetor. E todo vetor tem um módulo, que é o tamanho da setinha, a direção, que é a inclinação dessa setinha, e o sentido, que é para onde que ela aponta. Então, por exemplo, se eu pego essa setinha que estava aqui, coloco aqui, eu estou mudando o sentido dela, ok? Dois vetores são iguais se eles têm exatamente as três coisas iguais, módulo igual, direção igual e sentido igual. Então, para eu ter dois vetores iguais, eu preciso que o meu módulo aqui seja igual, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, meus vetores são iguais. Se qualquer uma dessas três coisas, gente, for diferente, os meus vetores são diferentes. Então, se vocês repararem aqui, eu tenho dois vetores E aqui, Esse vetor é 1 e esse vetor é 2. Ambos têm o mesmo tamanho, Aqui, o módulo é 10. Só que a inclinação deles, a direção deles é diferente. Se a direção é diferente, isso quer dizer o quê? Que são vetores diferentes, beleza? Já sei como que eu faço para comparar, né, vetores, ver se eles são iguais. Agora vamos aprender a operar com esses vetores. Se eu quero somar dois vetores, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar cada um dos vetores e encaixar o finalzinho dele no começo do outro. É como se a gente como se eu pegasse aqui essa setinha e trouxesse ela para cá e encaixasse aqui. Olha como é que fica o meu desenho. O B continua onde estava, agora o meu A emenda aqui, ok? Ficou os meus vetores emendados um no outro, eles fizeram esse movimento aqui, para cima, para baixo. O que é a soma? É o vetor final que eu pego lá do primeiro até o final do último. Esse Szinho aqui, é a minha soma vetorial. Beleza? Eu tenho vários vetores,
A, B, C, D, E. Eu emendo todos eles, não tem problema nenhum. E aí, ó, a retinha que liga o primeiro no último é a minha soma. Esse vetor R aqui, ó, é a soma de A mais B mais C mais D mais E. Beleza? Se por um acaso eu tenho só dois vetores, eu posso usar uma regra que a gente chama de regra do paralelogramo, que é simplesmente, ó, pegar a diagonal do vetor, diagonal do paralelogramo formado por esses dois vetores. Porque na prática é como se eu pegasse esse Bzinho que estava aqui, ó, emendasse aqui na frente e ligasse, ó, para virar um triângulo. Só que dá na mesma, só estou representando de uma maneira diferente. A partir do momento que eu posso usar como diagonal de um paralelogramo, eu posso usar como diagonal de um retângulo, caso esses vetores eles sejam perpendiculares. E aí, nisso, a gente usa o teorema de Pitágoras, que a gente aprendeu no passado. Ok? Vocês vão se lembrar, ó, que a gente aprendeu ano passado as regrinhas de trigonometria, de seno, cosseno e tangente. Se eu tenho, ó, vetores, se eu tenho um vetor específico, eu quero decompor ele em vetores perpendiculares, um vetor horizontal e um vetor vertical. O que eu faço? Ó? O meu vetor horizontal, que é o Vx, eu uso o meu cosseno. Então, ó, o valor do Vx vai ser o quê? O valor do vetor V vezes o cosseno do ângulo. E o Vy, que é o V vertical, vai ser o vetor V vezes o seno do ângulo. Beleza? Então, caso eu queira decompor, é só fazer. Componente horizontal é o vetor vezes o cosseno. Componente vertical é o vetor vezes o seno. Ok, galera? Até aqui tudo tranquilo? Então, vamos seguir em frente. Terminamos essa parte de entender como funcionam os vetores. Vamos ver agora a cinemática vetorial, né? Os vetores mais comuns que a gente utiliza. O primeiro deles é o vetor deslocamento, ok? O que é o vetor deslocamento, gente? Imagina aqui, ó, que eu vou fazer uma viagem, ó, e aí esse aqui é o meu deslocamento durante a viagem. O vetor, ele não é sempre uma setinha? Então, quando eu falo de vetor deslocamento, eu estou falando da seta, que eu vou ligar o início até o fim da viagem. Então, ó, eu dei essa volta toda. Meu deslocamento foi, sei lá, 500 quilômetros. Mas se eu ligasse as cidades em linha reta, com certeza não seria isso tudo, porque aqui a gente faz vários desvios e tal, por causa do formato da estrada. Então, o meu deslocamento escalar foi 500 quilômetros, mas o meu deslocamento vetorial, ó, o meu vetor de deslocamento, foi, sei lá, 300 só. Ok? Porque aí eu pego uma linha reta e ligo os dois pontos. E o que é a minha velocidade vetorial média, gente? É a velocidade pegando o deslocamento vetorial em vez do deslocamento escalar. Então, eu pego aqui, ó, essa retinha aqui, que eu chamei de vetor R, e eu pego só esse deslocamento vetorial e divido pelo tempo. Normalmente, a velocidade seria ΔS sobre ΔT. Aqui virou ΔR, que é o meu deslocamento vetorial, sobre ΔT. Beleza? Vetor velocidade, galera. Vetor velocidade ele é sempre um vetor tangente ao meu movimento, ó. Tangente à curva que eu estou fazendo. Se eu estiver andando em linha reta, ele vai estar na mesma direção da linha reta. Se eu estiver fazendo uma curva, ó, vai ser sempre uma setinha assim, ó, que encosta na reta e segue reto para frente, ok? Esse é o meu vetor velocidade. E além disso, eu tenho também o meu vetor aceleração. A aceleração ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Ela pode acontecer porque eu tenho uma mudança na velocidade, ó. Aqui eu tenho a velocidade vindo para cá, depois a velocidade vindo para cá, porque eu estou dando a volta. Se eu quero calcular a aceleração não é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu vou pegar, ó, V1 menos V2 e ver qual é o meu vetor velocidade. Eu pego esse vetor velocidade aqui e divido pelo tempo, ok? A aceleração ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma aceleração tangencial, que é a aceleração que faz a velocidade mudar, aumentar ou diminuir, ok? Ela é tangencial por quê? Porque ela tem a mesma direção
da velocidade. Eu não falei que a velocidade ela é sempre tangencial? Então, a aceleração tangencial é aquela aceleração que faz o objeto mudar a velocidade dela em módulo. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo numa estrada, em linha reta, e eu piso no acelerador, a minha velocidade aumenta. A velocidade aumenta pelo efeito de quê? Da aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial, ela muda o módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta, gente, é uma aceleração que muda a direção da minha velocidade. Então, se eu faço uma curva, o que está agindo ali sobre o meu veículo é uma aceleração centrípeta para poder fazer o meu carro, que estava indo em linha reta, virar para o lado. Lembrando, gente, que se o meu vetor velocidade muda, mesmo que a minha velocidade seja a mesma, digamos que eu estou lá, 80 por hora. Eu entro 80 por hora na curva, saio 80 por hora da curva. O meu vetor velocidade mudou, porque eu mudei a direção. E sem te lembrar, vetores só são iguais se eles têm módulo, direção e sentido igual. Ok? Então, o que, que faz o meu 80 virar 100? A aceleração tangencial. O que, que faz o meu 80 continuar sendo 80, só que em vez de ser para frente, agora ser para a direita? A aceleração centrípeta. Ok? E eu posso calcular a aceleração final simplesmente pegando a tangencial e a centrípeta e aplicando o teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? É isso, galerinha. Fechamos aqui, ok? Conseguimos dar uma geral aqui pelo conteúdo de cinemática vetorial. Na próxima semana eu vou passar para vocês uma listinha de exercícios, a gente vai poder aplicar na prática aqui esses cálculos que a gente viu na nossa aula de hoje. Beleza? Tudo bem? E aí a gente se vê de novo na semana que vem. Um beijinho para vocês. Até mais.